Então, pessoal, eu vou mostrar um outro caso aqui para vocês, muito interessante. É um paciente jovem, tá? Não chegou aos 40 anos esse paciente, e ele já tem alguns sinais clínicos aí de desgaste, desgastes anteriores, um pouco de desgaste da ponta do canino. E quando a gente vai avaliar esse paciente de maneira intraoral, olha só, ele tem diversas lesões cervicais não cariosas, lesões mais antigas, quando a gente vê a dentina castanhada, assim, significa que essas lesões são mais antigas, já tem uma dentina terciária, uma dentina esclerótica nessa região. Eu tenho áreas de perda somente coronária e tenho áreas de perda coronária e radicular associadas à recessão. E quando a gente vai observar, né, lateralmente esse paciente, olha o padrão das lesões. Não é um padrão compatível com fratura, muitas vezes, né? Ou pode até ter havido uma fratura e as bordas desse ângulo cavo superficial foram modificadas aí pela ação de ácidos e também pela ação de abrasivos. Mas eu não tenho, por exemplo, recessão da margem nesses premolares. Quando o paciente vai fazer a desoclusão, então aqui uma visão mais aproximada, eu tenho bastante consumo de estrutura dental, tanto coronária quanto radicular, tá? O padrão também de desoclusão protrusiva é um padrão que já tem um certo desgaste, eu não tenho mais a ponta dos caninos inferiores, tá bom? O periodonto dele demonstra ser um periodonto forte, espesso. Olha aqui a característica de lesão. Então, bastante perda de esmalte cervical e perda de dentina também. De um lado e do outro. Quando a gente vai avaliar a desoclusão, olha que interessante, ó, eu não tenho toque em região posterior, tá? Eu também não tenho toque anterior, perdão, embora pareça, não existe esse toque. O paciente manteve a guia de canino, ou seja, não tem toque em função de grupo, e ainda assim ele desenvolveu uma perda severa de estrutura coronária. O que justifica isso? Né? Se a abfração seria o resultado aí das forças oblíquas sobre esse dente. Então, veja como é complexo. Seria uma das objeções aí que a gente tem nesse assunto de relação entre padrão oclusal e lesão cervical não cariosa. Porque existem muitos outros fatores associados e que a gente tem que, então, investigar. Cada paciente é único. Eu não posso aqui simplesmente chegar e restaurar o paciente sem observar o que eu posso melhorar em termos de oclusão, de posicionamento dentário, de orientação de higiene, orientação de alimentação, orientação de estilo de vida. A gente é um profissional de saúde. Então, nossa obrigação é transportar esse paciente para um nível de saúde global e dental e facial e oral bem melhor do que o que ele tinha, tá? Então, em ambos os lados, olha só, eu tenho perda já de estrutura dental em nível oclusal, e quando o paciente faz a guia, não toca nem anteriores nem posteriores. Então, não é só movimentos excursivos em lateralidade, às vezes eu tenho movimentos em protrusiva, em retrusiva. Então, a gente tem que investigar o padrão oclusal do paciente para que a gente não fique perdido quando aparece um caso em que você não consegue justificar com ausência de guia canino, por exemplo.